Oi pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje a gente vai falar sobre PA, que é a progressão aritmética. Na aula anterior, na aula de teoria, a gente já viu quais são as fórmulas, que é a definição e a fórmula da soma. E hoje a gente vai aprender a aplicar essas equações, essas fórmulas, tá bom? Então, no primeiro exercício, ele diz o seguinte: em relação à progressão aritmética, bom, se ele já me falou que é uma progressão, eu já sei que o salto é sempre igual. O salto é a razão, então eu consigo fazer a razão. Como que eu calculo? O termo de trás menos o termo da frente, então eu sei que a razão é 7. Se eu quiser conferir, eu venho aqui, ó, do 17 para o 24, também pula 7. Então, achei a razão. O que ele pede no item A? No item A, ele quer o termo geral dessa PA. Quem é o termo geral? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é igual, quem que é o A1? A1 é o meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? É o 10. Então, é 10 mais n menos 1 vezes a razão, que é o saltinho, que é 7. Posso fazer a distributiva aqui ou posso deixar minha equação assim, não tem problema. Se eu quiser fazer a distributiva, ó, 7 vezes n, 7n, 7 vezes menos 1, menos 7. Consigo juntar esse termo com esse termo, então o meu AN vai ser 3 mais 7n. Esse também é o termo geral. É a mesma coisa escrita de um jeito diferente, tá bom? O que ele pergunta no item B? No item B, ele quer o seu 15º termo. Se ele quer o 15º, ele está te dando a posição. E se ele te deu a posição, ele te deu o valor do n. Então, se eu escrever pela fórmula que a gente conhece, ó, A15 é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A15 é igual a 1, que vale 10, mais n menos 1. Quem é n? N é a posição que eu estou procurando. Então, a minha posição é 15 menos 1 vezes a razão, que é 7. Quem eu faço primeiro? Eu resolvo parênteses se for possível. 15 menos 1, 14 vezes 7. Faço primeiro a multiplicação e depois eu somo com 10. Então, quem que vai dar o meu A15? 108. Ou eu posso fazer pelo termo que a gente encontrou aqui. Ó, A15 é igual 3 mais 7 vezes n, que é a posição 15. A15 igual, vou fazer primeiro 7 vezes 15, que é 105. Então, é 3 mais 105. Quem é o meu A15? 108. As duas formas de fazer me levam para o mesmo resultado. O que ele pede agora no item C? No item C, ele quer que a gente some o A10 com o A20. A10 mais A20. Eu acho sempre melhor resolver separado, achar primeiro cada termo e depois juntar. Então, quem que é o A10? O que a gente vai fazer? Ó, vamos vir por aqui, que já está arrumadinha, já é bonitinha, já vamos usar essa fórmula. Então, o meu A10 vai ser 3 mais 7 vezes 10. Quem que é o A10? 7 vezes 10, 70. Sempre a multiplicação primeiro e depois somo com 3. Então, 73. E quem é agora o meu A20? A20 é igual 3 mais 7 vezes 20. De novo, primeiro faço a multiplicação e o resultado da multiplicação eu somo. Quanto que vai dar? 7 vezes 20, 140, mais 3, 143. E agora eu faço a soma que ele me pediu, que é o A10 mais o A20. Vai dar 73 mais 143, que é 216. Certo? Então, um exercício de aplicação de fórmula mesmo. Vamos agora ver o segundo exercício. É um exercício do Enem. O Enem gosta muito de cobrar a PA, porque é uma questão de raciocínio lógico, e o Enem gosta de raciocínio lógico. Então, no segundo exercício, ele pede o seguinte: jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é o Paciência, que utiliza 52 cartas. Então, o total de cartas são 52. Isso aqui, ó, é o total. Inicialmente são formadas 7 colunas, então ele forma uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, até a 7ª coluna. A primeira coluna tem uma carta, uma.
A segunda coluna tem 2 cartas, a terceira coluna tem 3 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna. Então, ó, primeira coluna tá assim, segunda assim, terceira assim, até a sétima coluna. O que que ele me fez? O que que ele fez? Ele me deu os termos da minha PA, ó. Meu primeiro termo é uma carta, meu segundo termo, 2 cartas, meu terceiro termo, 3 cartas, e assim sucessivamente até o sétimo termo, que terá 7 cartas. Qual é a pergunta dele? Ele diz que sobra um monte. Ele fala, olha, se você fizer todos esses bloquinhos, você vai sobrar um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A pergunta dele é, quantas cartas forma um monte? Então, ele quer saber quem sobrou. Isso é a pergunta dele, quem sobrou? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso somar e descobrir quantas cartas eu usei. Então, eu tenho 2 jeitos de fazer. O primeiro jeito é, chegou, não lembra da fórmula, vai lá e faz mesmo. Coloca os seus montinhos aqui, ó, 1 carta, 2 cartas, 3 quartas, 4, e some até o sétimo monte. O outro jeito é a gente fazer por soma de PA. Então, se eu quero somar os 7 montes, eu vou somar 7. Então, vai ser AN mais A1 vezes N sobre 2. Quem é o meu AN? Esse vale 7, então o N vale sempre 7, mais A1 vezes o N de novo, que vale 7, sobre 2. Quem é a minha soma agora? O meu A7, quem que é? É o sétimo montinho, e a gente já sabe que tem 7 cartas, mais o A1, que tem 1 carta, vezes 7, sobre 2. Quem que vai ser o meu S7? Então, soma das 7. Primeiro, sempre eu faço parênteses, então 7 mais 1, 8. 8 vezes 7 dividido por 2, que vai dar quanto? 28. Ou seja, nos 7 montes eu usei um total de 28 cartas. Só que a pergunta dele de novo é, quantas sobram? Então, como é que eu descubro quantas cartas sobram? Se o total do meu monte é 52 e eu usei 28, é só eu fazer a subtração e eu vou encontrar qual é o valor que sobram. 24 cartas, essa é a resposta, certo? Eu vou fazer mais um vídeo com mais alguns exercícios, porque exercícios de progressão são exercícios que precisam interpretar. É muito difícil ter um exercício que seja aplicação pura de fórmula, só te pede um termo. Então, ele sempre pede para interpretar. Então, eu vou fazer mais um exercício, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!